nosso EBD já vai começar. Bom dia! Olá, crianças! Hoje é domingo e nós vamos começar a nossa EBD. Nós vamos continuar aprendendo sobre a vida e história de Gideão e seu exército. Olha que legal! Mas antes nós vamos orar, né? Agradecendo a Deus por este dia que Ele nos deu, pela história que nós iremos ouvir, porque tudo que vem da Bíblia é bom. Então vamos agradecer a Deus? Pai querido, Tu és o nosso Deus de amor e nós Te agradecemos por este dia. Nós Te agradecemos pela Bíblia que nos ensina tantas coisas. Obrigado pela história de Gideão, pelo seu exército, pelo que nós iremos aprender agora, pelo que o Senhor fez ali naquele momento e pelo que o Senhor tem feito até aqui, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor comigo e com todas essas crianças e suas famílias. Obrigado pelo Teu amor com a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém! Vamos continuar a nossa EBD, não é? Porque nós queremos aprender tudo que Deus nos ensinou em Sua palavra. Então, nós vamos continuar com a história de Gideão. Então, ó, tá todo mundo pronto aí? Sim, Senhor? Estamos prontos, soldados? Então, vamos começar com a nossa história, prontos para a batalha. E a nossa batalha contra o pecado em nossas vidas. E a nossa arma é a Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer as histórias da Bíblia e guardá-las aqui, ó, no coração. Não é assim que a gente aprende? Então vamos continuar com a história de Gideão. Vamos lá ver, Gideão já estava com seu exército pronto, lembra? Com os 300 soldados ali que Gideão tinha, que Deus preparou para ele. Então, nós vamos lembrar que Gideão vivia com medo, crianças. Gideão ficava escondido dos midianitas, quando Deus o chamou para salvar o povo de Israel. Quando Deus mandou que ele formasse um exército, Gideão pediu um milagre. E quando Deus fez um milagre, Gideão pediu outro milagre. E aí, finalmente, Gideão estava pronto para confiar em Deus e salvar o povo de Israel dos midianitas. Pois é, Deus deu esse exército para Gideão. E juntos eles iriam salvar o povo de Israel, se livrarem dos midianitas, né, que estavam ali colocando o jugo sobre o povo de Israel. Então, Gideão precisava ouvir o que Deus tinha para falar. Deus explicou tudo a Gideão. Como que eles iriam fazer para vencer aquele exército midianita? Pois é, eles não iam nem lutar, gente. Olha que coisa maravilhosa! Eles iriam vencer aquela guerra ali contra os midianitas e não iam precisar lutar. Mas para isso eles tinham que obedecer o que Deus mandou. Então, Deus explicou todo o plano para Gideão. Você quer saber qual plano foi esse? Então, eu vou te contar. O plano foi assim. Cada soldado, olha os soldados aí, ó. Tá vendo? Eles iriam receber uma trombeta e um jarro de barro. Tá vendo? Essas coisas aí que eles iriam receber. E aí, eles teriam que colocar dentro do jarro tochas acesas. E naquela época, né, era com fogo. Pois é. Gideão e seu exército se prepararam até a meia-noite. Pois é, eles iam atacar de noite. Quando os midianitas estivessem ali, ó, dormindo. Pois é, dormindo profundamente. Então Gideão falou assim com os soldados: fiquem de olho em mim e façam o que eu fizer. Sentido? E aí, os soldados ficaram prestando atenção a Gideão. Alguns soldados foram para um lado do acampamento com Gideão e os outros ficaram do outro lado. Gideão dividiu o seu exército. E aí Gideão falou assim: quando eu tocar a trombeta, todos os soldados devem quebrar o vaso de barro e tocar as suas trombetas. Então,
tudo teria que ser feito corretamente. Todo mundo teria que olhar para Gideão para que tudo desse certo. E assim eles estariam obedecendo ao plano que Deus tinha dado a Gideão. Então, de repente, os midianitas ouviram um estrondo. Tocaram a trombeta todos os 300 juntos. Imagina o barulho que não deve ter feito. Aqueles 300 jarros quebrando e o som da trombeta de todo mundo. Então, quando os midianitas acordaram num susto, gente, apavorados, imagina. E aí começaram a gritar. Olha que confusão que deve ter acontecido ali. Os soldados, com as suas tochas ali, brilhando, acesa, flamejante, aquele fogo ali, eles gritaram, pelo Senhor e por Gideão! Então, sabe o que aconteceu? Os midianitas, vocês acham que eles ficaram com medo? Ah, com certeza sim! Eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, eles saíram pulando de suas camas, apavorados, confusos. Meu Deus, no meio daquela escuridão, vendo 300 tochas de fogo acesa, eles acharam que era um exército enorme, porque o fogo brilha muito forte. Imagina 300 tochas acesas. Então tava aquele brilho enorme. Eles começaram a achar que tinha um exército enorme, que eles seriam destruídos. Eu fico imaginando eles gritando assim, ataque inimigo, ataque inimigo. E aquele desespero todo, um trombando no outro, eles acabaram discutindo ali um com o outro, aquela confusão. E Gideão e seus exércitos ficaram ali, calmos, tranquilos, confiantes em Deus, assistindo aquela confusão e aquele pavor dos midianitas. Pois é, era tamanho o pavor deles que eles brigaram entre si e eles fugiram desesperados, nem olharam para trás. E Gideão e seus soldados nem tiveram que lutar, porque foram obedientes a Deus. E ali eles venceram a batalha! Porque quem está com Deus vence sempre a batalha. Então, e aí? Vocês acham que Gideão e seu exército confiaram em Deus? Sim! Confiaram! E nos ensinaram muitas coisas com isso. O que nós aprendemos então? A nossa aplicação para a história de Gideão, nós vamos tirar do livro de Provérbios. Mas a história de Gideão está lá no livro de Juízes, Juízes 6, 7 e 8. Lá você vai poder ler toda essa história que você aprendeu aqui na nossa BD. Hoje foi a última parte dessa história. Então, nós aprendemos o quê? Abre sua Bíblia aí. Provérbios 3, que nós vamos ler alguns versículos para pensarmos na aplicação da história de Gideão. Então, vamos lá? Provérbios 3. Provérbios está lá depois de Salmos. Você vai abrir no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Preste atenção no que o Tia Fá vai ler. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre, bem gravadas no seu coração. Gideão fez isso. Guardou no coração a lealdade e a fidelidade de Deus para com ele. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. E Gideão fez isso. Ele agradou a Deus, ele foi obediente a Deus. E ele agradou aos soldados, porque ele estava obedecendo a Deus. E os soldados poderiam olhar para ele e fazer o que ele estava fazendo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Gideão não fez o plano dele. Gideão fez o plano de Deus. O plano que Deus deu para ele, para ganhar aquela batalha contra os midianitas. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. Gideão lembrou de Deus no que ele estava fazendo, desde lá dos milagres que ele pediu a Deus.
E ele lembrou do que Deus tinha falado com ele ali na hora que ele invadiu o terreno ali dos midianitas, né? E ele ganhou a batalha, porque Deus estava com ele. Então, fica aí o nosso versículo-chave, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Amém, crianças? Confiem no Senhor de todo o seu coração, porque assim, com certeza, você será fiel a Deus e trará sempre na sua memória aí, ó, a fidelidade de Deus com você, porque o nosso Deus é fiel, ele nunca falha, não é? Então, nós aprendemos, né, que Gideão foi fiel e aprendeu a ser fiel e a confiar em Deus. Ele aprendeu com Deus, com tudo que Deus fez com ele. E Deus ajudou o exército a vencer a batalha contra os midianitas. E os soldados nem precisaram lutar, porque Deus preparou tudo. Olha como o nosso Deus é lindo. Então, vocês também aprenderam a importância de confiar em Deus de todo o coração. Então, orem sempre ao Senhor, fale sempre com Ele. E você aprenderá também, como Gideão, a confiar em Deus de todo o coração. Combinado assim, soldados? Pronto, então, todo mundo para a batalha? Confiando em Deus? Estudando a palavra? Orando com a família? Isso aí. Então, para a gente terminar nosso EBD, eu vou pedir vocês o quê? Para vocês fazerem um desenho dessa história. Vocês podem fazer o desenho da trombeta. Vocês podem fazer o desenho do vaso com a tocha acesa. Ou vocês podem fazer um desenho do exército ali vencendo os midianitas. Eu quero ver um desenho bem bonito, enfeitando o nosso grupo lá no WhatsApp, tá bom? Então, ó, eu quero ver o desenho dessa história legal que a gente ouviu hoje. Combinado assim? Beijo! Até domingo que vem!